Jesus disse, eu sou a verdade. Nunca dourou a pílula. Jesus nunca dourou a pílula para ninguém. As pessoas queriam seguir a ele não dizia assim, venha que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, venha, venha comigo. Nunca. Ele disse, não, você quer vir comigo? Deixa eu dizer, eu não tenho onde pousar a minha cabeça. Você quer vir ser meu discípulo? Eu não tenho onde pousar a minha cabeça. O Vili pregou a semana passada aqui, no mundo vocês vão ter aflições, quer vir comigo? Nunca dourou a pílula. Ele disse, olha, se você quiser vir comigo, deixa eu dizer, vocês serão expulsos de casa, vocês serão odiados, os pais vão se levantar contra os filhos. Nunca, ele era a verdade. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só, desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Evangelho de Mateus 11:11. Naquele tempo, Jesus disse, bem verdade, eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e violentos procuram arrebatá-lo. Pois até João foi o tempo das profecias de todos os profetas e da lei. E, se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Louvado seja o nome de Jesus. Convidá-los a ler comigo, a lerem comigo o Evangelho de João, capítulo de número 14, os versículos 6 ao versículo de número 9. João, capítulo de número 14, versículo de número 6 ao versículo de número 9. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Antes de nós começarmos esse culto, essa reunião hoje à noite, eu me lembrei que nós temos reuniões de diversos tipos. Quantas reuniões, aglomerados de pessoas, acontecem em São Paulo num determinado domingo? Grupos se reúnem apaixonados pela cultura. Houve em São Paulo hoje saraus culturais, encontros sinfônicos, debates e mesas redondas sobre filosofia. Durante um domingo como hoje, grupos se reuniram também em torno de causas sociais. Sindicatos, associações, organizações não governamentais se reuniram em prédios mais ou menos luxuosos
em busca de melhoria das condições de trabalho, da inclusão social, acessibilidade, moradia. Projetos foram desenhados e esboçados para acabar com injustiça social de todo tipo. Já houve hoje, no final desse domingo, reuniões em grupos políticos. Partidos políticos se reuniram. Houve comícios políticos, mobilizações políticas. Enfim, diversas assembleias e reuniões aconteceram com diferentes perfis na cidade de São Paulo. Houve até jogo de futebol. Houve jogo de várzea, famosa e conhecida pelada. Mas nós estamos aqui. E qual é o perfil desse grupo, dessa assembleia, desse ajuntamento? O que nos mobilizou prioritariamente para estarmos aqui? Alguns de vocês vieram de longe. Alguns de vocês tiveram trabalho de locomoção, pegaram ônibus. Outros pegaram trem, Uber, para estarem nesse ambiente, num dia de chuva, complicado. Eu até brinquei quando cheguei aqui com um dos nossos irmãos aqui da Bethesda, uma irmã nossa, eu falei, hoje quem vier para o culto é crente. Porque hoje é dia de ficar em casa, debaixo das cobertas, comendo pipoca. Embora seja importante para nós, como igreja, que a gente desenvolva uma consciência política entre as pessoas, embora a igreja não esteja fazendo política partidária e ela não faz, nós precisamos despertar consciência política nas pessoas, porque nós somos cidadãos políticos. A gente faz política até quando se diz neutro, até quando a gente se diz omisso, porque a omissão é uma posição política. Estamos aqui também para fomentar cultura. Eu me esmero para não errar no meu português. Eu me esmero para não falar bobagem e abobrinha, porque eu sei que há pessoas aqui que querem um nível cultural de reflexão que seja bom, seja interessante. Mas a igreja não é prioritariamente nenhum grupo político. Nós não somos uma ONG e nem somos um espaço cultural. Não somos. Nós somos o quê? O que é a igreja? O que é uma igreja? Eu posso dizer para vocês o que uma igreja não deve ser, já falei, não deve ser um espaço de política partidária. Inclusive num país como o nosso, extremamente polarizado politicamente, nós não assumimos nenhum partido político. Respeitamos as diversas tendências políticas. Queremos despertar nas pessoas uma consciência política cidadã. Porque a igreja está abraçada à causa da justiça. Jesus diz nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então nós somos uma igreja compromissada com o que é justo, com o que é direito. Mas nós não somos um espaço de discussão política, prioritariamente. O que somos nós? A palavra igreja significa um ajuntamento, uma assembleia, uma comunidade, um grupo. Nós somos um grupo que se reúne em torno do legado de Jesus. Jesus não deixou nada quando ele morreu.
A única posse que Jesus teve, que nós temos notícia, foi uma capa. E essa capa de Jesus foi disputada na sorte pelos soldados que o crucificaram. Jesus não deixou nenhuma herança, nem deixou nenhum livro escrito, ele deixou um legado. E um legado é uma herança simbólica que você deixa. Presta atenção, pai, presta atenção, homem que está aqui, mulher que você está aqui, mãe que você está aqui. Você, quando morrer, vai deixar duas coisas, ou não? Você pode deixar herança e você pode deixar legado. Herança geralmente é aquilo que é material e que dá briga. Uma herança é muito difícil uma família dividir herança que não tenha briga. E você deixa um legado, que é a sua história, é o seu exemplo, são as suas palavras. É o legado que a gente deixa. O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento de homens e de mulheres compromissados com o legado de Jesus. De não deixar morrer o legado de Jesus. Somos uma assembleia, porque a palavra igreja originalmente não era uma palavra religiosa. Ela foi abstraída, ela foi tirada do grego, das assembleias, das reuniões cívicas que havia na Grécia. A palavra igreja, eclésia, vem do grego assembleia, que agrega pessoas interessadas em dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso é igreja. Vou repetir. Igreja não é balcão de milagres. Igreja não é balcão de troca, de serviços. Deus fazendo isso se você fizer aquilo. Não é espaço de magia. Não é espaço de feitiçaria. Igreja é uma assembleia que agrega homens e mulheres interessados em dar continuidade àquilo que Jesus fez e àquilo que Jesus ensinou. Não deixar morrer. Somos um agrupamento, uma comunidade que se forma para entender as implicações de viver o Evangelho no tempo e na época e no espaço em que vivemos. Quais são as implicações se eu viver o Evangelho na minha cultura e na minha geração? Igreja é um povo que se auto-intitula cristão. E os primeiros cristãos da Bíblia foram assim chamados na Antioquia, porque eles eram semelhantes a Cristo, cristãos, pequenos cristos. Então nós nos propomos a ser como a mulher que fermenta uma massa. Minha filha deu para a gente de presente há muito tempo uma máquina dessas de fazer pão. E estava lá na despensa. Minha filha veio nos visitar, ela mora nos Estados Unidos. Falou, vocês estão fazendo pão? Não. Ela disse, não pode. Não pode, eu dei de presente para vocês e aí está mofando dentro da despensa a máquina, vamos começar a fazer pão. E não é que eu estou me transformando num padeiro? Eu estou fazendo pães deliciosos. Deliciosos. Ontem o Mardes chegou lá em casa, está hospedado com a gente. Ele comeu um pão com castanha do Pará, que ele não esquece nunca mais na vida dele. Feito pelo Gondim. Mas o segredo
de um pão gostoso está no fermento. Está no fermento. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade disposta a fermentar a sociedade com a mensagem do Evangelho. Somos padeiros e padeiras, fermentando o mundo com a mensagem de Jesus. Porque Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pega uma pequena porção de fermento e leveda toda a massa. Daí o texto, para nós hoje, ser significativo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade que pega esses conceitos e se dispõe a encarnar esses conceitos para vivê-la na sociedade. Não é cristão quem recita um catecismo, não é cristão quem canta numa igreja, não é cristão quem dá dinheiro. Cristão é aquele que entende a frase de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho da onde para onde? Porque isso não é uma frase de efeito. Eu sou o caminho. Quando eu digo assim, eu sou o caminho, você entende que caminho indica mobilidade. Caminho significa ação, de um lugar para outro. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, que verdade? O que é ser verdade? O que é eu sou a verdade? Quando ele diz: eu sou a vida, a primeira coisa que me vem à mente é: o que tipo de vida? O que é dizer eu sou a vida? Primeiro, é importante nós estabelecermos que quando Jesus diz eu sou o caminho para Deus. É o caminho em que você sai dos falsos deuses rumo a uma compreensão acurada, a uma compreensão correta de quem Deus é. Tanto que o contexto que eu li para vocês hoje de João capítulo de número 14, é que ele está dizendo o seguinte: se você me conhecer, você conhece Deus. Nós não conhecemos Deus através da natureza, embora a natureza possa nos dar alguns lampejos de quem é Deus, mas nós não conhecemos a Deus a partir da natureza. Nós não conhecemos a Deus a partir de um livro, da Bíblia. Nós conhecemos a Deus a partir da pessoa que o livro revela, que é Jesus Cristo. Quando pensamos em um caminho, nós temos que pensar não concretamente. Não pense num caminho geograficamente pré-traçado. Jesus não é uma trilha pré-construída. Quando ele diz ninguém vem ao Pai, significa que através dele nós fazemos um movimento de sair dos deuses da superstição, dos deuses que habitam as nossas ideias folclóricas. Nós saímos do Deus folclórico rumo a uma compreensão exata de quem Deus é. Esse movimento de sair do folclore e ir na direção de Deus, Jesus disse: eu faço com vocês esse movimento. Porque nós geralmente temos uma ideia de quem Deus é, nós já temos uma ideia de quem Deus é, e a gente tenta fazer Jesus encaixar dentro dessa ideia de quem Deus é. Mas Jesus nos mostra precisamente o contrário. Ele quer derrubar com as ideias que vocês têm sobre Deus
e colocar em cima dessas ideias aquilo que a Bíblia nos revela sobre Jesus. Todo conhecimento que se possuía de Deus antigamente vai ser modificado a partir daquilo que a gente conhece em Jesus. É isso que ele quer dizer quando ele diz, eu sou o caminho. E o que é a comunidade cristã, o que é a igreja? A igreja é um grupo de homens e de mulheres que se propõe a entender Jesus de tal maneira que isso modifique as nossas ideias folclóricas, supersticiosas, falsas, idólatras de quem Deus é. Porque quem estudar a vida de Jesus entende Deus. A vida de Jesus é o que a gente pode saber sobre Deus. Quem estudar a vida de Jesus corrige. Eu não sou expert em computador, mas eu sei que as planilhas de Excel são interessantes. Você muda um número e a tabela do Excel corrige tudo e dá o resultado aqui embaixo. Refaz a tabela toda a partir de um novo número que você acrescenta na tabela do Excel. Os contadores aqui, por favor, os que mexem com o computador, me ajudem depois a entender melhor e a explicar melhor. Mas é mais ou menos isso, não é? Você está fazendo uma tabela de Excel, você inclui um número e ela corrige, soma e dá um resultado lá embaixo. Nós temos uma ideia de Deus, nós incluímos nessa tabela Excel o nome Jesus e ele é o caminho que corrige a tabela inteira do Excel para que a gente entenda Deus de outra maneira. Já me perguntaram diversas vezes qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é basicamente o seguinte: o Antigo Testamento é a história de um povo, o povo judeu, como esse povo se relacionou com o mundo, como que as famílias desse povo se relacionaram entre si e como as pessoas dessas famílias se relacionaram entre si. E nesse relacionamento do povo judeu com outras nações, entre si e entre os indivíduos, como foi que eles elaboraram as ideias de Deus. Isso é o Antigo Testamento. E as ideias de Deus do Antigo Testamento são muitas vezes contraditórias. As ideias de Deus que a gente lê na Bíblia são muitas vezes cruéis. Nós temos ideias de um Deus extremamente cruel. Um genocida. Houve tempo que Israel concebeu Deus como um general, como um imperador, como um rei, como um déspota. Mas teve momentos que entendeu Deus também como um pai, como um amante traído. Foi como o povo foi elaborando as suas ideias de Deus. Só que essas ideias de Deus que foram elaboradas pelo povo judeu, vamos colocar nessa tabela a pessoa de Jesus. Vamos colocar nessa tabela Excel a pessoa de Jesus. E ele vai corrigir toda a tabela. O que é a igreja? A igreja é um grupo de homens e de mulheres que pensam Jesus como o caminho que chega à ideia correta de Deus. Correta. Tanto que Paulo diz em Colossenses, capítulo de número 1, os versículos de número 15, 16 e 17, Paulo diz, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Ele é antes de todas as coisas e a tudo subsiste. Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um grupo de homens e de mulheres que se propõe a ir numa cultura que tem deuses da superstição, deuses folclóricos, deuses ídolos, e diz,
corrijam a ideia que vocês têm de Deus nessa tabela Excel da espiritualidade e da teologia. Corrijam essa ideia. E como que nós vamos corrigir essa ideia? Colocando Jesus nessa equação. A identidade de Deus toma uma outra forma quando a igreja encara esse desafio. Não estamos aqui para usufruir Deus. Nós estamos aqui para mostrar que Deus revelou-se não através de sinais de neon no céu. Eu tive um amigo ateu que ele vivia me contradizendo e vivia brigando comigo. Ele dizia, é tão simples. Por que que Deus não chega e aparece logo e diz assim, sou eu? E que Deus não escreve logo assim no céu, creiam em mim? Por que ele não fala logo assim para os meus ouvidos entender? Fica com esse negócio de vocês falarem que Deus é invisível, que Ele é mistério. Abre logo o jogo. Eu digo, amigo, do jeito que você é cético, se Deus abrisse o jogo de verdade, você ia dizer que era um delírio. Você ia dizer que isso era uma neurose. Você ia dizer que isso é uma loucura. Não adianta. Porque nós estamos falando de valores espirituais. E aí Deus se revela a nós a partir de uma pessoa. Um homem. Nascido de mulher. Com endereço, com RG, com CPF, com endereço na casa, com irmãos, com família. Deus se revela através de um homem, o Emanuel. O Verbo se fez carne. Conhecemos Deus a partir da humanidade. O que é a igreja? Homens e mulheres que replicam essa ideia de Deus para o mundo. Pequenos cristos, cristãos. Você quer conhecer Deus? Olhe para mim. Nossa. Teve um rapaz que convidou outro para vir aqui na Bethesda e disse assim, olha, você vai lá na Bethesda, mas não olhe para as pessoas não. Porque senão você vai se decepcionar. Olhe só para Deus. Aí o cara olhou para ele e disse, onde é que eu vou ver Deus? Não, é exatamente o contrário. Vamos lá na igreja que eu vou te mostrar uma comunidade de homens e de mulheres que quando você olhar para eles, você vai ver Deus. Você vai entender melhor Deus na nossa comunidade. Deus vai se revelar, porque nós estamos compromissados em mostrar esse movimento dos deuses falsos ao Deus verdadeiro. Foi isso que Jesus veio fazer quando Ele disse, eu sou o caminho. Um homem nascido na pobreza, discriminado dentro de casa, alienado na sua cidade, estranho na sua religião, perseguido pela sua mensagem, caçado em vida, torturado na morte e crucificado. Veio nos mostrar quem Deus é. Deixa eu só para vocês entenderem. Conta-se que um menino de 8 anos de idade estava passando na frente da casa de um homem, e na placa da casa do homem dizia assim, vendem-se filhotes de cachorro. O menino parou e pediu para ver os cachorrinhos, os filhotes. O dono da casa deixou ele entrar, e lá estava a cadela, com 5 ou 6 cachorrinhos mamando. O menino disse, deixa eu olhar direito. Aí olhou e viu que tinha um cachorrinho que estava mancando da perna. O menino disse, eu quero esse aí. Quanto custa? O dono disse, os outros valem 100, mas esse aí é defeituoso, ele tem um defeito, eu vendo por 50. O menino olhou para o dono e disse, se o senhor fizer em 5 prestações, todo mês eu venho aqui lhe pagar 10. Eu quero levar esse com um defeitinho na perna. O dono falou, menino, não faça isso.
ele já nasceu com deficiência e ele vai precisar que alguém caminhe com ele, cuide dele o resto da vida. Ele vai dar trabalho. Aí o menino levantou as duas calças e as pernas do menino estavam presas por abraçadeiras de aço. Ele disse assim: eu quero levar esse com problema na perna porque eu entendo ele melhor do que qualquer outra pessoa vai entender. Eu também nasci com uma deficiência. Deus, quando quis se revelar a nós, Ele entrou e viveu a minha e a sua circunstância como um igual. Jesus não se fantasiou de gente. Jesus não foi... Eu soube que teve um grupo aí que andou se fantasiando de gari. Não, você está fantasiado de gari, você não é gari. Uma coisa é você se fantasiar de gari, é uma coisa é você se fantasiar de pedreiro. Você não é pedreiro. Uma coisa é você se fantasiar de padeiro. Para ser padeiro tem que fazer pão. Para Deus se revelar a nós, Ele veio e encarnou. Homem. E viveu não uma farsa, não uma fantasia. Ele viveu a minha e a sua realidade. E vou dizer mais, sem jamais, nem um instante, Ele apelou para os poderes divinos para enfrentar as agruras da vida. Foi oferecido a Ele transformar a pedra em pão para saciar a fome, Ele não quis. Foi oferecido a Ele se jogar de cima do tabernáculo e apelar que os anjos o segurassem, Ele não quis. Nenhuma vez sofreu, morreu, gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Para que você, cachorrinho e cachorrinha, para que eu, cachorrinho, que tenho uma deficiência chamada pecado dentro de mim, saiba que Deus me entende nas minhas deficiências, nas minhas inadequações, e está disposto a caminhar comigo até o fim. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas o que é a verdade? O que é uma pessoa verdadeira? Esse conceito de verdade tem a ver com a nossa coragem de nos conectar com a vida. Verdade, porque eu não vivo uma mentira. Eu posso viver uma mentira. Eu era criança, e aí aqui só os velhos mesmo, jurássicos vão entender. Tinha uma novela chamada Beto Rockefeller. Eu nunca assisti a novela, mas eu sei do enredo. Era um cara que posava do que não era. Posava do que não era. Era um cara que posava de rico, mas era um quebrado. Comia mortadela e arrotava peru. E lá no Ceará tem um ditado popular que diz: viva o luxo e morra o bucho. Verdade não é verdade como uma verdade matemática, 2 mais 2 são igual a 4. Verdade é a minha coragem de viver a minha realidade. Jesus disse: eu sou a verdade. Nunca dourou a pílula. Jesus nunca dourou a pílula para ninguém. As pessoas queriam seguir a Ele, Ele não dizia assim: venha que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, venha comigo. Nunca. Ele disse: não. Você quer vir comigo? Deixa eu dizer, eu não tenho onde pousar a minha cabeça. Você quer vir ser meu discípulo? Eu não tenho onde pousar a minha cabeça. O Vili pregou a semana passada aqui: no mundo vocês vão ter aflições. Quer vir comigo? Nunca dourou a pílula. Ele disse: olha, se você quiser vir comigo, deixa eu dizer, vocês serão expulsos de casa, vocês serão odiados, os pais vão se levantar contra os filhos. Nunca. Ele era a verdade. Ele não era um embuste. Jesus não foi um enganador. Jesus não foi um falastrão falando palavras bonitas para engabelar as pessoas a segui-lo. Não, eu sou a verdade. Porque se Jesus foi a mais perfeita revelação de Deus, Ele é a mais perfeita demonstração de uma vida vivida com integridade.
Porque a verdade, para ser verdade, ela tem que ter nexo com a vida. A verdade, para ser verdadeira, tem que fazer com que eu olhe para a vida sem tentar mascará-la. Porque, teoricamente, dá para a gente falar qualquer coisa. Eu já até contei essa fábula, né? Já contei aqui na Bethel, deixa eu contar de novo. Tem muita gente nova. A fábula do pântano, em que os sapos estavam sendo picados pelas serpentes. As serpentes estavam picando os sapos e matando os sapos. E a saparia entrou em polvorosa. E o sapo, sem saber como resolver o problema, que as serpentes estavam picando os sapos, foi conversar com a coruja, que é a sábia do pântano. Disse: dona coruja, nós estamos morrendo, as serpentes estão nos picando, o que a gente faz? A coruja disse: olha, é muito simples. Quando a serpente picar, ou vier dar o bote, vocês saiam voando. Levanta voo. O sapo disse: como é que eu nunca pensei nisso? Chegou lá para o sapo e disse: olha, ela falou que a gente voasse. Quando a serpente picasse a gente voa. Os sapos todos concordaram. A serpente deu o bote, os sapos tentaram voar e foi um genocídio. Morreram sapos aos milhares. Mas aquele sapo que tinha conversado com a coruja sobreviveu. E ele foi lá reclamar com a coruja e disse: dona coruja, a senhora disse que a gente levantasse voo. A gente tentou e não voou. Como é que a senhora dá um conselho desse? Ela disse: porque teoricamente era isso que vocês tinham que fazer. Teoricamente dá. Em tese é isso. Agora, entre teoricamente e efetivamente acontecer, é preciso ser verdade. Porque teoricamente dá para a gente pregar qualquer coisa. Teoricamente você vai ser milionário essa semana, teoricamente. Teoricamente eu sei até o número da loteria. Eu teoricamente sei os números da Mega Sena. Teoricamente a gente faz tudo. Teoricamente eu vou, teoricamente eu já falei para vocês uma vez que eu já sonhei tomando chá. Eu sonhei tomando chá às 5 horas da tarde com a rainha da Inglaterra. Sério, eu não estou brincando não. Ela era o alpendre do palácio, eu tomando chá com a rainha da Inglaterra e o príncipe Philip jogando polo. Teoricamente, dá no meu sonho. Agora, entre eu sonhar isso e receber um telefonema da rainha da Inglaterra amanhã de manhã, é outra conversa. Jesus é a verdade. Porque Ele me chama para olhar para a vida e encarar a vida com coragem. Por isso que quando eu preciso de uma referência para me humanizar, eu ouço Jesus, que me diz: Ricardo, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sensibilidade, a doçura, a gentileza? Ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. Quando eu preciso aprender a ser solidário, a não ser egoísta, eu ouço Jesus contar a parábola do samaritano e no fim ele dizer assim: vai tu e faze o mesmo. Quando eu preciso de um anteparo na minha vida, para eu não me sentir o lixo do lixo, eu me lembro dele dizendo assim: pequeno rebanho, foi a vocês que Deus confiou a riqueza do reino de Deus. Quando eu preciso amar a todos indistintamente, não ter preconceito, não olhar para o refugiado como sendo o lixo do mundo, não olhar com discriminação contra o nordestino, contra negro, contra mulheres, contra mexicano, contra haitiano, contra sírio, contra quem quer que seja. Quando eu preciso dessa, eu ouço Jesus pregar no Sermão da Montanha, que eu só serei perfeito
no dia que eu aprender a amar como Deus ama, que distribui a sua chuva e o seu sol sobre todos, sem olhar quem é justo e quem é injusto. Amar assim, só Deus, e é assim que eu tenho que amar. Isso é vida. Jesus é a verdade, mas é uma verdade que produz vida. E Ele nos convida a esse desafio de pegarmos o caminho que leva a Deus, a verdade que nos conecta à nossa existência e transformar isso em vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. O que é que Deus quer? Que você viva. Deus não quer que você seja servo. Eu vejo alguns crentes assim, enchem a boca. Eu sou um servo de Deus. Deus não quer servos. Essa ideia de servo é uma ideia muito do Antigo Testamento. Deus quer amigos. Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servos. Não é uma relação que Deus nos manda e a gente cumpre. É uma parceria. Paulo diz, nós somos cooperadores com Deus. O que é a igreja? Gente que vive. Deus não sente ciúme quando você está feliz, está alegre. Deus não fica triste quando vê você sorrindo. Tem um amigo extremamente pessimista, que toda vida que tem alguma coisa boa com ele, eu digo, cara, que coisa boa. Ele disse, quando acontece coisa boa eu já sei, vem coisa ruim aí pela frente. Por quê? Porque Deus não é nosso inimigo. Deus não está rancoroso no céu, esperando a próxima derrapada nossa para nos castigar e nos julgar e nos espezinhar e mandar demônio em cima da gente. Que é isso? Vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, para que vocês tenham vida. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. E muitas vezes, nossas ideias a respeito de Deus nos roubam a vida, nos roubam de viver, porque a gente está sempre naquela relação de causa e efeito. Eu fiz isso, por isso eu mereço isso. Eu cumpri aqui e descumpri ali, por isso eu estou sofrendo aqui. Não, Deus é nosso companheiro, que nos olha e vê que a vida é cruel, que o mundo é injusto e diz, eu vou com você, ajudar você a ser luzeiro, a ser lâmpada, a ser lamparina, a ser luz no meio do mundo que jaz em trevas. Igreja é isso. Dentro de casa, no trabalho, na mesa de trabalho, está a minha plaquinha lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No meu carro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha história de vida, eu e minha casa. No meu noivado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No meu casamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é igreja. Para quê? Para que o mundo veja que existe um Deus que nos ama e que nos quer bem. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.